Recebendo hoje aqui o Eduardo Wolff, doutor em filosofia pela USP, professor, pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundasp PUC São Paulo e editor do blog Estado da Arte do Estadão, mas também identificado como filósofo desempregado, como ele mesmo disse pra gente. É isso, quase, né, um Eduardo? Diógenes vivendo no barril, assim, simples, né? Vamos girar a ciranda, então? Vai lá, Vini. Vamos lá, queria saber do Eduardo, porque agora a gente tem agora o bolsonarismo também aí, bastante vigente no Brasil, e eu queria saber de você, primeiro, o que criou o bolsonarismo? Lula. Aí o lulopetismo, né? Existem mais semelhanças ou mais diferenças esses dois movimentos? Bom, tem ambas, é claro, né? Nunca parei para fazer o cálculo matemático para te responder se tem mais ou menos. Mas, assim, o essencial é você compreender que me parece ter havido uma espécie de estabilidade, um certo momento de consenso da sociedade brasileira, que é comum às sociedades. As sociedades modernas, sociedades desenvolvidas, elas costumam passar por períodos de consenso que normalmente se expressam em 3 mandatos, 4 mandatos, que alternam, inclusive, os partidos no poder, não importa se é o mesmo partido que está no poder ou não, mas a direção geral, o sentido mais amplo da sociedade vai para um certo caminho. Vou dar 2 exemplos, tá? Se você pensar no que acontece com os Estados Unidos no século XX, quando o Roosevelt, por exemplo, assume a presidência da República nos anos 30 ainda, no período da guerra e tal, da recessão lá da crise de 29, ele estabelece uma nova visão para como deve ser a América. Isso parte da reação à crise de 29, à estabilização econômica, vem a guerra, ele é heróico no enfrentamento das condições da guerra, os Estados Unidos começam a sair dali numa melhor situação. E isso envolve, sobretudo, uma visão que o Roosevelt deixa para a sociedade americana de que a realização do sonho americano é a realização daquelas suas liberdades, entre as quais a liberdade para realizar o sonho americano. A liberdade de não ter medo, ele diz isso, eu tenho que ter freedom from fear, né? Eu não posso temer, eu tenho que ter a liberdade de realizar o meu sonho e tal. E isso dava uma certa imagem de justiça e igualdade no plano social que vai orientar a política americana até os anos 60. Então você vai ter presidentes republicanos, como o general Eisenhower, você vai ter presidentes democratas, como vai ser o caso do Lyndon Johnson, e antes dele, né, Kennedy assassinado, que, independente dos partidos serem diferentes, a visão de sociedade é mais ou menos a mesma. Então as políticas pontualmente mudam, mas o caminho está dado. Isso entra em crise no final dos anos 60, ao longo dos anos 70, fatores muito variados. Quando é que vai surgir uma nova, estou te dando agora o segundo exemplo, quando é que vai surgir uma nova visão de América? Uma nova visão para a sociedade que dá o norte, assim. Ronald Reagan, certo? Agora a ideia é, nós precisamos sair do Estado babá, nós precisamos sair desse universo de restrições para que o indivíduo realize as suas capacidades, apostar no indivíduo, e um novo individualismo com o Reagan surge como a forma de realizar o bom sonho americano. Só que se você pegar do Reagan até mais ou menos o Obama está no limite da conta aqui, passa por um governo democrata como o do Clinton e a lógica é a mesma. O Clinton não desfez nada da visão de sociedade do Reagan. Ele pode ter temperado, apontado para lá e para cá. Isso acontece na Inglaterra, acontece nas sociedades estáveis. Se você se perguntar pelo Brasil quando é que aconteceu isso, é muito difícil, porque a gente teve muita ditadura, muito golpe, muito governo interrompido ao longo do século XX inteiro. Mas, se você pegar minha tese, 1993, impeachment de Fernando Collor de Mello, e 1994, especificamente 1994, Plano Real, a formação final da equipe do Ministério de Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda e a elaboração do Plano Real, dali, em 1994, até 2013, eu enxergo isso como um bloco mais ou menos estável de um certo consenso. Qual era o consenso? Não quer dizer que os partidos estavam em paz, ninguém discutia com ninguém, estava todo mundo de acordo com tudo. Não. Mas as diretrizes gerais da sociedade brasileira apontavam para, necessidade de estabilidade financeira, de ter uma moeda, a gente não tinha, né? De ter uma moeda, né? De verdade, com o combate à inflação tendo sido o carro-chefe para chegar lá. Essa estabilidade financeira tinha que se traduzir numa modernização do país. Essa agenda era central para o governo Fernando Henrique, foi central para o governo Lula e tal.
E isso tinha que se traduzir, em última instância, no resultado mais importante para esses social-democratas, Fernando Henrique Cardoso e o petismo pré-Dilma, que era a ideia de atingir as camadas mais baixas da população, ter projetos sociais. Tanto é que os projetos sociais do Fernando Henrique foram o embrião para você fazer os projetos sociais depois do governo Lula. Esse acordo social-democrata ou social-liberal, como alguns querem chamar, porque tinha uma visão mais liberal da economia, no sentido do software geral que desenhava, que rodava, né, como, olha, o tripé macroeconômico, a ideia de superávit primário, quer dizer, você tem que ter, as contas têm que estar em dia. Isso foi funcionando muito bem ao longo da implementação com o Fernando Henrique e com o primeiro mandato e meio de Lula. Tá? Primeiro mandato e meio de Lula. Só que tinha dois problemas ali pela frente. O primeiro é o seguinte, o petismo nunca acreditou nisso. O petismo foi empurrado pela realidade a acreditar em coisas como matemática, contas, né? Não se gasta mais do que se arrecada, essas coisas assim. E isso só aconteceu com a figura do Palocci e com a equipe que ele conseguiu montar no governo, tá? Na Fazenda. Palocci representaria, se não fosse um corrupto preso, que roubou dinheiro público, etc. e tal, Palocci representaria a esquerda moderna, trabalhista, blairista dos anos 90, por exemplo. Né? Mais ou menos isso. Estou sendo um pouco caricato, mas é mais ou menos isso. Se você olhar, então, o primeiro problema é que não havia convicção da parte do PT de que realmente era importante manter as contas daquele jeito e cumprir as questões econômicas daquele modo. A partir de... Aí vem o segundo problema. A partir de 2008, com a grande crise internacional, teve uma pequena virada. Naquele momento, muitos pensaram o seguinte, é hora da gente gastar, agora é hora da gente ser keynesiano. Keynesiano de maneira muito vulgar, eu acho que eles não entendem direito Keynes, mas aí não é comigo, não é agora que a gente vai resolver isso. Eles achavam o seguinte, não, tem que gastar o investimento contracíclico, porque a economia está em baixa, agora a gente vai gastar bastante, o Estado vai garantir e tal. Ora, num momento de derretimento, de fato, da economia, isso pode fazer sentido. Era o caso que Keynes realmente tinha visto. Mas isso fez com que o pessoal que assumiu a economia naquele contexto, já vinha um pouquinho de antes, Guido Mantega, esse não está preso, né? Eu sempre me perco no caso dos petistas, assim, quem está preso, quem não está preso, mas enfim, pode ser que esteja. E aí, logo depois, essa turma começou a implementar um modelo econômico que era a chamada nova matriz econômica. Cuja matemática vinha de Marte, né? A contabilidade vinha de Vênus, vinha de tudo que era lugar, menos da realidade. E isso começou a detonar as finanças. Você vai ver que até 2010, 11, pouca gente estava falando disso, porque ainda tinha muita gordura para queimar. Então, aquele modelão que eu descrevi para você ainda estava funcionando. Só que de 13 para frente, não. E aí teve um episódio que ninguém entendeu direito até agora e que é central, que justamente são as jornadas de junho. Ali em junho você tem... É o momento em que começa com o pessoal do passe livre, da extrema esquerda, com ideias absolutamente lunáticas e tal, e daqui a pouco tá o tio que é funcionário do Banco do Brasil, a senhora que é dona de casa, não sei o quê, todo mundo protestando. Porque o ônibus é ruim, porque as ruas não estão boas, porque o serviço público é ruim e eu pago muito imposto. Aí a queixa virou um pouco genérica, né? Difusa. Como é que eu interpreto isso para chegar... Desculpa o longo caminho, mas eu acho que é importante. Como é que eu interpreto isso? Olha, esse é o momento em que o modelo daquele Estado que tinha sido desenhado com base no... Bom, a gente aposta um pouquinho de liberalismo, um pouquinho de ortodoxia econômica para regular as contas e gastos de bem-estar social. Né? Esse modelo, a conta começou a não fechar mais. Né? Isso no plano meramente econômico. E no plano político, era o final de um ciclo de mais de 20 anos do mesmo grupo político. Por mesmo grupo político aqui, eu estou querendo dizer mais do que um partido, não estou falando do PT. A mesma visão que PT e PSDB tem. Eu sei que tem muita gente que fala bobagem, dizendo que o PSDB é comunista, que é a versão rica dos marxistas-leninistas. Não é isso, mas é o mesmo chão social e histórico do final da ditadura militar, de ex-marxistas ou de ex-socialistas, convertidos à social-democracia mais ou menos, alguns muito, alguns poucos. Então é mais ou menos o mesmo bloco social e intelectual, sim. Era o fim daquele universo. Então a gente está de 13 para frente nessa crise. Assim, o que vem disso? O sistema político tradicional não conseguiu dizer, olha, eu tenho uma boa solução para essa crise. Porque a solução vinha assim, era um senhorzinho meio Matusalém, com 95 anos, 45 de corrupção no Congresso. Ninguém vai olhar para isso e dizer assim, esta é a boa saída para o país. Você entende? O sistema político não conseguiu.
alguns quadros que pareciam ser de renovação, que pareciam conseguir dizer, eu vou romper isso, também não, ou foram pegos em alguma operação da Lava Jato, ou não foram fortes o suficiente para dizer que, olha, eu não faço parte desse esquema, ficou sem. Tá? E ao não conseguir colocar nada no lugar, abriu o caminho para que viesse algo de fora, algo fora da curva. E esse fora da curva foi, neste caso específico do Brasil, o bolsonarismo, o movimento Bolsonaro, tá? Que é um movimento muito complexo. Quem quiser entender o Bolsonaro como fenômeno de eleição e de presidência, tem que tirar o pé, que é o pé em que eu, por exemplo, passo o meu modo durante o dia xingando nos meus grupos de WhatsApp. Eu xingo muito nos grupos de WhatsApp. Né? Esse governo isso, esse governo aquilo. Eu adoro. Entra governo, sai governo, você tem que xingar bastante. Mas você tem que ser comedido em alguns momentos, na hora de análise pública, por exemplo. Então você tem que sair desse modo e aí você tem que dizer o seguinte, olha, de onde vem isso? Você tem forças muito variadas. A força do judiciário e do tipo de emparedamento que o judiciário fez com o sistema político, com razão, num certo sentido, porque o sistema político estava corrompido. Sem razão, num outro sentido, porque extrapolou em alguns momentos muito cruciais os limites estritamente jurídicos e chegou a do tipo, olha, não importa que não está na lei, não importa que eu não posso, vou fazer porque agora é a cartada para botar esse cara na cadeia ou não. Tá? Esse emparedamento trouxe a sociedade junto com esse grupo. Nenhum outro partido conseguiu comprar essa briga. Quem tentou comprar essa briga e dizer o seguinte, eu represento isso, chama Moro, chama isso, chama aquilo, foi o Bolsonaro. O outro grupo era o grupo dos militares. Esses militares que estão no governo, que já estão aposentados, e alguns da cúpula ainda da ativa, não tem nada a ver com a caricatura que o tiozão que pede intervenção militar faz do que são os militares. São pessoas extremamente preparadas, com folha de serviços prestados ao país, assim, inacreditável, internacionalmente, aliás, não só ao país, é o caso do general Vilas Boas, é o caso de muitos deles que estiveram fora, né, Santos Cruz, é Haiti, é Congo e tal. Então são pessoas muito preparadas e que diziam, o país precisa ter alguma virada que intervenha lá em infraestrutura, em modernização, lisura dos tratos do Estado e tal. Bom, esse é um grupo. E você tinha um terceiro, que é o mais conhecido por todos nós, que é o pessoal do liberalismo econômico. Tá? Então, o pessoal dizia, eu sei fazer a conta fechar. O Paulo Guedes representou isso. Apesar dele ser um cara muito mais radical do que outros quadros liberais, ele é extremamente competente, montou um time de primeira e tal. O problema é que você tem essa composição aqui, trazendo uma parcela da sociedade para votar, mas o grosso da conversa política, o essencial da conversa política, não foi feito por nenhum desses grupos. O essencial da conversa política se resumiu a caricatura de direita, caricatura de antipetismo e populismo digital de, vem comigo porque eu vou derrotar o PT, que é o bolsonarismo. Isto é, a parte mais frágil do bolsonarismo como movimento é Jair Bolsonaro. Os militares são sólidos, a parte econômica é sólida, a parte judiciária é sólida, tá? Só que a parte política é frágil. É frágil porque ela é desqualificada, é frágil porque ela não tem convicção em nenhuma dessas coisas aqui. Você não vai encontrar Jair Bolsonaro em nenhum momento na sua trajetória convicto dos valores militares que o general Vilas Boas esposa. Você não vai encontrar Jair Bolsonaro em nenhum momento convicto dos valores liberais que Paulo Guedes esposa, defende. E muito menos as questões judiciárias. Tanto é que o tipo de problema que Jair Bolsonaro apresenta do ponto de vista da corrupção, da legalidade, é novo para o país. Porque não é mais aquela coisa do tipo, tudo bem, a tia do açaí que ele botava lá, que não trabalhava, e na verdade... Alguém pode até dizer o seguinte, isso é pequeno. Aí o outro retruca, não, mas não era só uma, eram 5. E também tinha a filha do fulano. Aí o cara vai te responder, assim, não, mas isso todo mundo fazia e tal. Mas nem todo mundo empregava famílias inteiras de milicianos responsáveis por assassinatos no Rio de Janeiro no gabinete dos filhos. E o responsável por escolher essas nomeações era o seu cara de confiança há mais de 20 anos. Quer dizer, então, assim, a parte mais fraca é essa. Então, no caso do bolsonarismo, me parece que a dificuldade vai ser como um movimento que chegou ao governo legitimamente, tem 3 pilares essencialmente fortes e preparados, mas uma direção totalmente fragilizada, caricatural, despreparada, para dirigir, para tocar esse negócio do governo. Como é que isso se sustenta?
O que isso tem a ver com o lulismo? Você quer mesmo que eu fale? Rapidinho, Eduardo, porque o tempo está acabando. Pois é. Então, o drama que eu vejo, que eu insisto nas conversas, até a gente estava conversando aqui com a produção antes, assim, de algumas entrevistas que eu tenho falado sobre esse tema, é que o jogo do lulismo e do bolsonarismo me parecem ser um jogo espelhado, tá? É uma dança no espelho, assim, tá? O sinal troca, mas na verdade é basicamente a mesma coisa num plano que é o de concepção populista e autoritária da política. Tá? Isso não quer dizer que essas pessoas defendam as mesmas coisas, não é isso. Tá? Mas quer dizer que as práticas são muito parecidas. Eu vou dar alguns exemplos para você. Tá? Durante o período do petismo, foi absolutamente tenebroso o modo como o governo e as lideranças do PT encararam a ideia de liberdade de imprensa, de livre debate de ideias, tá? E do papel da imprensa como investigadora, como publicizadora de malfeitos e simplesmente de expressão de posições radicalmente divergentes. Só que não foi uma coisa assim do tipo, teve um dia que eles reclamaram. Não, vamos lembrar, hoje faz tempo, então as pessoas já esqueceram. O governo Lula começou com um gesto autoritário, nacionalista, patriotada de quinta categoria, que foi a expulsão de um jornalista do New York Times que escreveu uma coluna dizendo que o Lula bebia demais. Ora, estou eu aqui dizendo, Lula bebia demais. Aliás, não sei como é que ele está na cadeia sem beber demais. Né? Então, isso seria inadmissível na Inglaterra, seria inadmissível na Itália nada é inadmissível nunca, mas enfim, na Inglaterra seria inadmissível, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, qualquer democracia formal, estável, moderna, não admitiria a ideia de que um presidente expulsa um correspondente porque o cara escreveu uma coisa, com fundamento, aliás. Tá? Mas isso foi só o primeiro passo. O partido passou os anos inteiros de governo tentando estabelecer uma legislação de controle da mídia. Então você ia ter aqui cota Fefito, cota Caio, cota MST. Tá? Claro, é uma caricatura que eu estou fazendo, mas é uma caricatura que traduz a verdade. Controle social da mídia é estabelecer instituições da sociedade, organismos da sociedade civil, leia-se grupos aliados, tá? Para controlar a imprensa. Isso foi projeto de lei. Tá? O PT conseguiu a façanha de agressões físicas a instituições da imprensa, como foi o caso da 7 de Abril, PT, PCdoB, o JS, todos envolvidos nessas coisas. Parece que todo mundo esqueceu isso agora, parece que nunca isso aconteceu. Não, aconteceu. O bolsonarismo faz a sua versão dessa mesma coisa com as suas milícias digitais, mas não é diferente. Tá? Trocou o sinal. E o mesmo vale para outras atitudes. A ideia de que o Lula pudesse ser culpado era uma coisa assim absolutamente, meu Deus, é impossível. Tá? Ficavam acadêmicos, jornalistas, escritores, intelectuais, alegando a santidade absoluta e inequívoca de Lula. Assim, a hipótese de você considerar que Lula fosse culpado era anátema, você não podia dizer isso, era proibido. Tá? Ora, não é nada diferente com o que a gente vê agora com essas milícias. E só um último exemplo que me parece realmente importante também para finalizar isso, loucura por loucura que a gente vê, assim, os influenciadores da família Bolsonaro, o guru daqui, guru dali e tal, não sei o que lá. Ora, 14 anos de petismo no poder, 13 anos e tanto, se você for pegar o que os intelectuais, formuladores de políticas e defensores daquele governo fizeram em termos de defender absurdos, assim, não perde, fica, é parelho. E a razão pela qual eles estão nesse espelho fazendo essa dança que eu descrevi é que a compreensão de política é uma compreensão messiânica, é uma compreensão autoritária e populista. Eu não preciso das instituições, eu sou a verdade, eu sou o povo, eu é que faço. Aí o Eduardo Wolff, a conversa está muito boa, podia continuar por horas, mas desde já te agradeço, viu, Eduardo? Fica o convite para que você volte aqui, foi muito bacana, muito gostoso de receber. Obrigadão. Sempre um prazer, eu agradeço imensamente o convite de vocês e espero poder voltar mesmo.